Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus é a luz que nos guia. A palavra de Deus é a luz que direciona nossos passos. É pela palavra que nós vivemos nossa comunhão com o Senhor, nosso Deus. Por isso nos alimentemos agora da palavra do Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, nós somos teus servos e queremos viver e fazer a tua vontade. É por isso que nós imploramos tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a tua graça, Senhor, venha em nosso auxílio, que a tua graça venha nos iluminar, nos direcionar e nos ensinar a fazer a vontade do Pai. Meu Deus e meu Senhor, dai-nos o teu Espírito, Espírito de amor, de sabedoria, de inteligência, de compreensão, para que possamos penetrar nas Sagradas Escrituras e ela direcionar toda a nossa vida. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que bênção e que graça é a palavra de Deus em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir, vamos alargar nossa alma e todo o nosso ser para meditarmos a palavra de Deus em nós. Muito bem, hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 11. Marca aí no seu caderno, coloca também aqui a datinha de hoje, tá? Para que o seu diário espiritual seja realmente um marco do seu encontro, do meu encontro, do nosso encontro com a palavra de Deus, nosso Senhor. Muito bem, o que a palavra de Deus hoje diz a nós? O que a palavra de Deus hoje nos direciona? O que a palavra de Deus hoje nos dá como luz? Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos arrancavam as espigas, debulhavam-nas com as mãos e comiam. Eu quero só pegar esse primeiro versículo aqui para dar uma pequena explicação, que ela é muito importante para a gente não perder a direção. Então, é importante nós compreendermos essa questão do sábado, porque a lei judaica prescreve que se guarde o sábado, mas a questão é compreender o espírito da lei e não simplesmente viver a letra da lei, porque a letra, vai depois nos dizer São Paulo, ela escraviza, mas o que dá vida é o espírito. Então, e aí a forma, muitas vezes radical de se ver, colocou a letra acima da graça, acima da pessoa humana e acima do próprio Deus. Então, por isso que o sábado vai ser uma questão emblemática e você vai ver que em outras situações eles vão, de alguma forma, tentar acusar Jesus, imputar em Jesus o mal dele não ter guardado e observado o sábado. Então, por isso que a nossa atenção aqui deve se voltar em relação a esse acontecimento, porque acontecia num dia de sábado. Até hoje, se você vai em Israel ou em certas comunidades judaicas, sobretudo aquelas que são mais ortodoxas na observação, de sábado eles praticamente não fazem nada. Qualquer esforço humano não é permitido dia de sábado. E alguns fariseus disseram: por que fazes o que não é permitido no sábado? Então, estão questionando ele, não é permitido. O que eles estão fazendo? Eles estão arrancando espigas e comendo as espigas. Aí Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus, pegou e comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podiam comer, e deu aos seus companheiros. Pegou um exemplo daquilo que Davi que é grande, que é venerado, que é essa figura singular para a história da salvação, o que ele fez no dia de sábado, porque ele estava com fome.
Se a pessoa está com fome, ela não vai morrer de fome porque não pode pegar um alimento. Como que é isso? Então Jesus está questionando, Davi fez isso, vocês não questionaram Davi? E agora, será que não é mais importante saber se eles estão com fome? Se não têm o que comer? Qual o problema arrancar as espigas para que eles fiquem saciados? Mas o versículo que é fundamental para nós é justamente o versículo 5. 6, 5. Aqui há um princípio eterno essencial. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, ele, Jesus, é o Filho do Homem. Então, ele é Senhor do sábado. Então, o mais importante não é o dia, é o Senhor. Porque se eu quero servir ao Senhor, eu não quero servir o dia e botar o dia, o sábado, o domingo, seja lá o dia que for, e dele ficar escravo. Não, mas eu me torno servo do Senhor e o dia do Senhor é para servir o Senhor. E porque se no dia do Senhor alguém está morrendo, está passando fome, está passando necessidade, eu vou socorrer. Inclusive se eu não estiver bem, inclusive se eu precisar, se for necessário, eu vou glorificar a Deus com aquilo que eu vou realizar. Então, o cuidado e a atenção que Jesus chama aqui é para não ficar escravo da lei, do preceito, mas se abrir para a graça. E Ele é o Senhor da graça, por isso Ele é o Senhor também do sábado. E a narrativa continua, porque no outro sábado, ou em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas, que são os homens da lei, os fariseus, estavam buscando um motivo para acusar Jesus. Estavam observando se ele faria uma cura em dia de sábado. Eles, porém, aliás, não eles, mas ele, Jesus, tá? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, os pensamentos dos fariseus e dos homens da lei, disse àquele homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele está ordenando àquele homem que sofria por causa da condição da sua mão, que não tinha movimento, da sua mão que não tinha sensibilidade, porque aquela mão estava seca, aquele homem estava ali marginalizado, estava ali sofrendo. Ele traz aquele homem e o coloca no meio. Vem, levanta-te e fica aqui no meio. Ele está dizendo que o mais importante aqui agora é você. O mais importante não é o sábado, o mais importante para Deus é você. Em outras palavras, no dia do Senhor, ou em qualquer dia, o que é importante para Deus é que cuidemos daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo, daquele que está necessitado, daquele que precisa ser socorrido. Porque às vezes a gente está se vangloriando, porque eu rezo muito, porque eu faço minhas adorações, porque eu rezo o dia inteiro. Mas tem alguém gritando, tem Deus sendo maltratado, tem Deus sendo ultrajado, Deus está doente, Deus está enfermo, Deus está machucado, Deus está sendo rejeitado. Coloque a palavra de Deus dentro do coração, mas por favor não exclua nunca o irmão, porque senão a palavra de Deus ela vai ser apenas letras na sua vida. Coloque no centro a gravidade do coração, possa estar gravitando no sentimento de Jesus. Misericórdia, compaixão com quem está sofrendo com a dor do irmão. Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé, Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, o que é permitido em dia de sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? E passando o olhar sobre todos eles, disse ao homem: estende a mão. Outra ordem de Jesus, versículo 10, estende a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles, os fariseus e os homens da lei, se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Veja, cuidado para a religião não ser causa de raiva dentro de nós. Em vez de ser cura, seja até
doença para as nossas emoções, por não sabermos acolher, por estarmos tão presos aos preceitos e às leis e não termos um coração aberto, a atitude misericordiosa, bondosa de acolher o outro que sofre, de acolher o outro que perece. Muito bem, deixa eu trazer aqui conosco, nessa reflexão maravilhosa da Palavra de Deus, nosso amado irmão, Padre Antônio Xavier. Estamos diante de um momento mais turvo da história de Nosso Senhor, onde, já com os seus discípulos escolhidos, passeando com eles por ali, nesses deslocamentos entre as cidades, naquele tempo sempre feito ali a pé, os discípulos começam no dia de sábado a arrancar espigas e a então, entre aspas, violar a lei do sábado. É claro que não era proibido arrancar espigas ali, o livro do Levítico prevê inclusive que algumas espigas deveriam ficar ali mesmo, mas aqui existe um apego exagerado no tempo de Jesus a essa lei do sábado. Porque lá no Antigo Testamento já se dizia, Deus descansou no sábado, esse é o dia de descansar. Só que Jesus faz questão de confrontar ali os fariseus e os saduceus mais adiante sobre esse mandamento, de dizer que ele não tem valor absoluto. Quando nós estamos falando de vida, quando nós estamos falando de bem, nós estamos falando de ser humano, ninguém está dispensado do amor, indiferente de que dia seja. E por isso, o amor não é só a ação, mas o amor também é a compreensão diante da necessidade e diante de passos que outras pessoas dão, como os discípulos que estão aqui comendo essas espigas no dia de sábado. É importante isso, de considerar assim que a nossa leitura sobre a vida, sobre as pessoas, ela não pode ser meramente uma leitura moralista que diz isso aqui pode, isso aqui não pode, mas que a gente consiga enxergar o contexto que a pessoa de verdade ali está. E saber também que a regra absoluta é aquela, deve-se fazer sempre o bem, deve-se amar sempre. Agora, como se ama e como se faz o bem, isso pode mudar, inclusive o quando. E aqui é sempre a grande abertura de não pressionar demais os outros contra a parede e acabar impedindo com que eles sejam beneficiados por aquilo que eles até têm direito, como essas espigas nos dias de sábado. Meu mestre Jesus, vendo como tu curastes esse homem de mão seca, eu só posso suplicar, cura a secura do meu coração. Cura meu coração, Senhor, para que se abra a misericórdia, para que se abra a acolher a dor, o sofrimento do meu irmão, e não permita, Senhor, que eu seque na alienação, alienado dos meus preceitos religiosos, e não olhe para a humanidade, sofrida, machucada, como tu olhaste e trouxeste para o meio. Traga para o meu coração a dor e o sofrimento do meu irmão. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome, Senhor, a honra e a glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muita paz e muita ternura de Deus no seu coração. Que Deus possa abençoar imensamente você. Eu estou te aguardando no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.